Você já parou para pensar que entre tantas coisas que Deus observa nos seus filhos, existem atitudes que ele simplesmente não suporta? É forte dizer isso, mas é exatamente o que a Bíblia revela. E o mais impressionante é que muitas vezes nós, sem perceber, praticamos essas atitudes diariamente. Vivemos num tempo em que muitos acreditam que Deus aceita tudo, que ele passa pano para qualquer comportamento, desde que a pessoa tenha fé ou frequente a igreja. Mas a palavra de Deus mostra algo completamente diferente. Ela nos alerta que há posturas do coração que provocam a ira e a tristeza do Senhor. Talvez você esteja lutando contra problemas espirituais, sentindo-se distante de Deus e não entende o motivo. E se a raiz disso for justamente uma dessas atitudes que ele abomina? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na Bíblia para descobrir quais são essas 3 atitudes e como podemos eliminá-las da nossa vida hoje mesmo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode confrontar suas ideias, quebrar alguns conceitos errados e abrir a porta para um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Agora, se você deseja agradar o coração do Pai, continue até o fim. A primeira atitude que Deus não suporta nos crentes é a hipocrisia espiritual. E antes que você pense que isso se aplica apenas a líderes religiosos ou fariseus do tempo de Jesus, é bom lembrar que a hipocrisia pode se infiltrar no coração de qualquer um. Jesus foi duro com os fariseus não apenas por causa de doutrinas, mas porque eles aparentavam uma santidade que não viviam. Em Mateus 23, 27, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Essa imagem é forte e perturbadora. Um sepulcro caiado é bonito por fora, mas dentro só há morte. Assim é a vida de quem se preocupa mais em parecer santo do que em ser transformado pelo Espírito Santo. A hipocrisia espiritual é como uma máscara. Ela engana as pessoas, mas nunca engana a Deus. Podemos enganar os irmãos da igreja, os vizinhos, até mesmo a nossa própria consciência por um tempo. Mas diante de Deus, tudo está nu e exposto. O problema da hipocrisia é que ela sufoca a sinceridade diante de Deus. Quando o coração está cheio de aparência e vazio de verdade, as orações se tornam mecânicas, a adoração vira ritual e a vida cristã se transforma numa encenação. Quantas vezes vemos pessoas levantando as mãos no culto, mas no íntimo estão carregadas de mágoas, orgulho e falta de arrependimento? Não é à toa que Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. João 4:24. Ser verdadeiro diante de Deus é mais importante do que qualquer boa aparência. Davi, apesar dos seus pecados, foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque mesmo em falhas não vivia de fachada. Ele confessava, chorava e buscava restauração. A hipocrisia também gera um efeito devastador no testemunho cristão. Quando o mundo vê um crente que prega uma coisa, mas vive outra, o nome de Cristo é blasfemado. Paulo alertou sobre isso em Romanos 2:24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Esse é um ponto sério. Não é apenas uma questão de errar, mas de persistir em uma vida de fingimento. Deus não suporta isso, porque Ele é a verdade. E quem anda com Ele deve andar na luz. O caminho para vencer a hipocrisia começa com humildade. É reconhecer: Senhor, eu não sou o que deveria ser. Me transforma. É deixar de buscar aplausos humanos e começar a buscar a aprovação divina. Lembre-se, Deus prefere um coração quebrantado e verdadeiro do que um show de espiritualidade. É melhor dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, como fez o publicano, do que se exaltar como o fariseu que foi rejeitado. Se queremos agradar a Deus, precisamos tirar a máscara e viver de forma íntegra diante dele. Não significa perfeição, mas significa sinceridade. E talvez você esteja percebendo que essa atitude está mais próxima de você do que imaginava. Mas a boa notícia é que o Pai está pronto para perdoar e restaurar todo aquele que se volta para Ele
com verdade no coração. Essa é a primeira atitude que Deus não suporta: viver de aparência espiritual. A segunda atitude que Deus não suporta nos crentes é a ingratidão. Parece algo pequeno, mas na Bíblia, ingratidão é vista como algo sério, capaz de fechar portas e afastar a presença de Deus. Em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. A reação dele é uma mistura de surpresa e tristeza. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Lucas 17:17. A ingratidão não é apenas esquecer de dizer obrigado. É viver como se tudo o que recebemos fosse obrigação de Deus nos dar. É tomar as bênçãos como garantidas, sem reconhecer o preço pago e o amor por trás de cada favor divino. Quando esquecemos de agradecer, o nosso coração endurece. Passamos a ver mais o que nos falta do que o que já temos. Isso gera reclamação, murmuração e até inveja. E murmuração, segundo a Bíblia, é algo que Deus rejeita. Basta lembrar de Israel no deserto. Em 1 Coríntios 10:10, Paulo adverte: "E não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador." Murmurar é reclamar contra Deus, mesmo que as palavras pareçam direcionadas a circunstâncias ou a pessoas. A ingratidão apaga a alegria e enfraquece a fé. Quem é ingrato tem dificuldade de confiar, porque sempre acha que Deus não fez o suficiente ou poderia ter feito melhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando cultivamos gratidão, a fé se fortalece. Começamos a enxergar milagres nas coisas pequenas, percebemos a mão de Deus nos detalhes e isso nos impulsiona a confiar ainda mais. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Note que ele diz em tudo, não por tudo. Não precisamos agradecer pelo mal, mas podemos agradecer em meio a ele, confiando que Deus está no controle. A gratidão transforma a atmosfera espiritual da nossa vida. Ela abre os nossos olhos para perceber que, mesmo em tempos difíceis, Deus continua cuidando. Se olharmos para trás, todos nós encontraremos momentos em que Deus nos livrou, nos sustentou, nos fortaleceu. Não reconhecer isso é como apagar um registro de amor no coração. Lembre-se, a ingratidão não começa quando paramos de agradecer verbalmente, mas quando deixamos de enxergar o bem que Deus faz diariamente. Quando acordamos, respiramos e vemos um novo dia, isso já é motivo para agradecer. O simples fato de termos a oportunidade de ouvir a palavra hoje é um presente que muitos não têm. A Bíblia mostra que a ingratidão é uma semente perigosa. Em Romanos 1:21, Paulo diz que as pessoas se afastaram de Deus porque, mesmo conhecendo-o, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A ausência de gratidão é o início de um afastamento espiritual. É como se disséssemos: "Eu posso viver sem reconhecer o Senhor." E Deus, que respeita nossa escolha, se afasta. Portanto, a segunda atitude que Deus não suporta é um coração ingrato. E a solução para isso é simples, mas exige disciplina. Aprender a reconhecer diariamente as mãos de Deus em nossa vida e agradecer. Se você começar hoje, verá como essa mudança abre portas espirituais que estavam fechadas. A terceira atitude que Deus não suporta nos crentes é o orgulho espiritual. É aquela postura de superioridade em que a pessoa acredita ser melhor, mais santa ou mais digna do que os outros. Provérbios 16:5 é direto: "O Senhor abomina todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune." O orgulho espiritual é traiçoeiro, porque muitas vezes ele se disfarça de zelo ou de defesa da fé. A pessoa acha que está apenas falando a verdade, mas no fundo está exaltando a si mesma. Foi exatamente esse pecado que derrubou Lúcifer. Ele não queria apenas servir, queria ser igual a Deus. O orgulho é a raiz da rebelião. No Novo Testamento, vemos Jesus confrontando os que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Em Lucas 18, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava se exaltando: "Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens." Enquanto isso,
o publicano cabisbaixo pedia misericórdia. O resultado: Jesus disse que o publicano foi justificado, mas o fariseu não. Isso mostra que Deus valoriza mais a humildade do que qualquer currículo espiritual. O orgulho espiritual fecha a porta para o arrependimento. Quem acha que está bem não sente necessidade de mudança. E sem mudança não há transformação. Além disso, o orgulho nos afasta das pessoas. Ao invés de sermos pontes que levam outros a Cristo, nos tornamos barreiras que afastam. Tiago 4,6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É forte pensar nisso. Deus não apenas se entristece com o orgulhoso, ele resiste a ele. A humildade, por outro lado, atrai a presença de Deus. Moisés, apesar de liderar o povo, foi chamado de o homem mais manso da terra. Números 12, 3. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. O orgulho espiritual também pode nos levar a julgar precipitadamente. Olhamos para o erro do outro e pensamos: eu nunca faria isso. Mas Paulo alerta em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Para vencer o orgulho espiritual, precisamos lembrar diariamente de onde Deus nos tirou. Ninguém é salvo por mérito próprio, mas pela graça. Efésios 2, 8, 9 deixa isso claro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A solução é simples, mas profunda. Trocar o espírito de superioridade pelo espírito de servo. Não se trata de pensar menos de si, mas de pensar menos em si. Se Jesus, sendo Senhor, lavou os pés dos discípulos, quem somos nós para viver com arrogância? Essas três atitudes, hipocrisia, ingratidão e orgulho espiritual, têm algo em comum. Todas nascem no coração antes de se manifestarem no comportamento. Jesus disse em Mateus 15, 18, 19 que o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Ou seja, não é apenas o que fazemos, mas o que carregamos por dentro. Por isso, lidar com essas atitudes exige mais do que mudar hábitos externos. É necessário transformação interior. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e nos ajuda a mudar. Não é força de vontade apenas, mas submissão à vontade de Deus. A hipocrisia cai por terra quando passamos a viver na luz. Isso significa confessar nossos pecados, buscar ajuda, parar de esconder fragilidades e permitir que Deus nos molde. A ingratidão é vencida quando cultivamos o hábito de lembrar das bênçãos recebidas. Podemos fazer isso orando, escrevendo num diário de gratidão ou simplesmente falando, todos os dias, pelo menos 3 coisas pelas quais somos gratos. O orgulho espiritual é derrotado quando nos lembramos de que tudo o que temos e somos vem de Deus. Servir sem esperar reconhecimento é um antídoto poderoso contra a soberba. O interessante é que, ao combater essas atitudes, outras áreas da vida também começam a mudar. A comunhão com Deus se aprofunda, os relacionamentos melhoram e até o testemunho diante dos que não creem se fortalece. A Bíblia nos ensina que Deus procura verdadeiros adoradores. João 4:23. E para sermos verdadeiros, precisamos eliminar o fingimento, a ingratidão e o orgulho. Não é um processo de um dia, mas de todos os dias. É vigiar, orar e permitir que o Espírito Santo nos alerte quando começamos a escorregar para essas posturas. E aqui está algo importante. Não basta evitar o erro. É preciso cultivar o oposto. No lugar da hipocrisia, cultivar a autenticidade. No lugar da ingratidão, cultivar gratidão constante. No lugar do orgulho, cultivar humildade. Paulo resume isso bem em Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o caminho que agrada a Deus e nos mantém firmes na fé. Agora que você conhece essas 3 atitudes que Deus não suporta nos crentes, hipocrisia, ingratidão e orgulho espiritual,
é hora de olhar para dentro e perguntar: alguma delas está presente na minha vida hoje? A boa notícia é que Deus não expõe para condenar, mas para transformar. Ele nos mostra onde erramos para que possamos mudar e viver de forma que agrade ao seu coração. Imagine como seria sua vida espiritual se a sinceridade, a gratidão e a humildade fossem marcas constantes do seu dia a dia. Imagine a paz, a comunhão e a força que viriam disso. Não deixe para depois. Comece hoje. Peça ao Espírito Santo que revele as áreas que precisam ser tratadas e dê passos práticos para mudar. E agora, eu quero te ouvir. Dessas 3 atitudes, qual você acha mais difícil de vencer? Qual delas Deus já tratou no seu coração? Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e se inscreva no canal. Ative as notificações para continuar aprendendo e sendo desafiado pela palavra. Deus quer te levar a um novo nível de intimidade com Ele. E isso começa com um coração transformado.